Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, mais um culto. Poder ministrar no culto que a irmã Denise volta a dirigir. É algo extraordinário. Até por lembrar dela no hospital um dia desse, ali num quarto todo inchadinho. Já estive lá ontem, irmã Denise, agora visitando outra pessoa. E ela vê ela no Congresso de Missões, vê ela aqui no culto e vê ela dirigindo um culto, fazendo aquilo que ela ama fazer. Eu louvo a Deus por isso, pelo Deus que restaura, que transforma, que liberta. Meu irmão Cleidson, pastor amado, meu coração, venha me cumprimentar bem aqui, que eu não lhe vi não, meu querido. Amém, meu amado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a este lugar, nessa noite, a este culto, em nome de Jesus. Há uma noite da gente experimentar mais uma vez da graça do Senhor, do favor dEle, da misericórdia dEle nas nossas vidas, amém? Você já olhou para a pessoa do lado e perguntou que perfume é esse? Ô irmão, que perfume é esse? Me ajuda, é Malbec? O que é isso aí? É alma de flores? O que é? Leite de colônia? Que perfume é esse? Dê as boas-vindas para o seu irmão. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Sendo Suporte, ou Seja Suporte. Amém? Esse é um culto de quarta-feira, um culto que nós temos orado por milagres. Esse tem sido um tempo bem atípico com relação a esse assunto e essa causa. Os nossos dias têm passado por orações de cura, de libertação, de transformação. E nos corredores dessa igreja essa semana o Senhor ministrou algo ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, ou partilhar com vocês nesse rápido momento em nome de Jesus, amém? Quero lembrar aqueles que estão envolvidos com a conferência, que eu quero uma palavrinha com vocês quando terminar o culto, tá bom? Você que está envolvido, que quer servir, que vai servir de alguma forma na conferência. E lembrar que a festa dos servos é para todos aqueles que servem na igreja. Você que serve em algum ministério, você que faz alguma atividade aqui no corpo de Cristo da Adonai para servir neste lugar, você é o convidado especial dessa festa, amém? Pastor, como é que eu faço? Eu não estou nesse negócio. Acho que dá tempo ainda, procura um líder, se encaixa em um ministério, se apresenta ainda hoje e diz, estou aqui, meu sonho era servir, e agora eu estou mais motivado. Mas a festa dos servos é para todos aqueles que de alguma forma servem essa casa. Será uma noite extraordinária. E será qual personagem bíblico eu virei, irmãos? Acho que ninguém consegue acertar. Ninguém consegue acertar. Será? Eu estou olhando bem para um pregador muito boa, que foi aquela que engoliu Jonas ali, né? Que fez Jonas se converter, mudar de vida. Eu posso vir de peixe grande, né? Eu posso vir de carruagem de fogo. Eu estou pensando assim, algo que ninguém vai me imitar, ninguém vai me igual eu. Eu estou tentando produzir uma fornalha também, que é lugar de forjar crente. Enfim, vá brincadeiras à parte, mas, irmãos, é muito simples. A gente vai fazer aí um workshop com a irmã Gleide, alguns irmãos aí que já fazem essas coisas, para ensinar como é que dobra um TNT, passa na cintura. Fazer não é difícil se caracterizar de um personagem bíblico, né? Eu vou começar a deixar minha barba crescer, Pedro, que é para mim estar bem a caráter mesmo, e o cabelo também. Meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo número 3, verso de número 12. Colossenses, você vai encontrar primeiro o Filipenses, depois, logo em seguida, vem o segundo irmão, o Colossenses. Capítulo de número 2, capítulo de número 3, verso de número 12. Colossenses 3, 12. À medida que você encontrar, vá dizendo graças a Deus, glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto,
Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês um pouco antes, no livro de Efésios. Volte para Efésios, passe um pouquinho aí, você vai achar Efésios. Capítulo de número 4, verso de número 3, verso de número 1 ao 3. Efésios 4, do 1 ao 3. Esse capítulo ele trata da unidade do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo falando mais uma vez. E ele diz assim: como prisioneiro, está vendo Pedro, ele mais uma vez aqui, o prisioneiro. No Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos muita dificuldade em ser repetitivos. Não sei se vocês já observaram isso. A gente não quer repetir uma mensagem, uma pregação, não quer repetir uma palavra na célula, não quer repetir um quebra-gelo, não quer repetir uma roupa, não quer repetir o almoço. O apóstolo Paulo não tinha problema com isso. Se você abrir Efésios 4 e ler 2 Timóteo capítulo 1, você vai ver a mesma coisa que Paulo fala em Efésios 4, falando em 2 Timóteo para Timóteo, escrevendo a Timóteo. Você leu o que a gente leu aqui em Colossenses 3, e está sendo repetido aqui. Mas meus irmãos, cadê o banquinho aqui? Deixa eu pegar algo. Eu já falei para vocês que a forma como Deus fala comigo é diferente. Vocês vão me ouvir hoje daqui, brincadeira, só quero pegar um negócio aqui. Ainda bem que está aqui, que não tiraram. Meus irmãos, eu vou sentar hoje. Acho que é melhor eu sentar não, né? Não é bom sentar não, né? Eu sento, gente. Esse banco, ele é banco, mas por muito tempo ele foi um suporte. Amém? Essa semana eu andando aqui pela igreja, eu olho para esse banco, e eu já estava nos meus momentos aqui com Deus, e o Senhor ministrou algo ao meu coração. Eu não quero, só para deixar claro, aqui de alguma forma tesourar quem quebrou. Não, fique em paz, meus irmãos. Só continue dizimista e ofertando que a gente conserta. Mas meus irmãos, o apóstolo Paulo, num dos textos mais conhecidos e usados muitas vezes de forma errada. Quantas vezes o irmão teve uma dificuldade com o outro, uma treta com o outro e diz, a Bíblia ensina que é o jeito de suportar. E a gente usa um texto bíblico apenas como último elemento da minha paciência. Já que não tem jeito, Deus me diz para suportar, eu vou te suportar. Se você está vivendo no mesmo século que eu, se você está vivendo na mesma geração que eu, no mesmo tempo que eu, os últimos 3 dias eu estive em hospitais, fazendo visitas e orando. Velórios, enfermidades, e não só enfermidades físicas, mas um tempo de enfermidade espiritual, iras, contendas, divisões, pessoas adoecendo espiritualmente. Pastor, aonde? Todos os ambientes, irmão contra irmão, guerra no grupo da família, dentro da igreja, não estamos isentos. Mas meus irmãos, a palavra suportai-vos, que é tantas vezes olhada por nós apenas como, eu não tenho outro jeito. A Bíblia me ensina, meu irmão, que apesar de não ir com a tua cara, eu preciso te suportar. Quando nós vamos para o original,
e eu não consigo mencionar essa palavra correta, mas seria anoshemanoie. Aneshemenoi, ou do grego averroquefoi. Irmãos, eu ainda vou falar grego, hebraico e aramaico. Diga amém. Amém. Ainda vou falar. Mas é difícil. Eu tenho umas videoaulas e eu digo, Jesus, é mais fácil eu ir para uma aldeia e aprender tupi, guarani, cricati. Mas eita! Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a palavra suportar na Bíblia, quando nós vamos para o original dela, a palavra grega, ela vem com pelo menos 4 significados. E os 2 primeiros não tem a ver com suportar o irmão chato, suportar o irmão que dá trabalho, suportar o patrão, suportar o presidente, não. As 2 primeiras traduções bíblicas para a palavra suportai-vos uns aos outros é dar suporte, primeiro. Segundo, ser apoio. A primeira é dar suporte, a segunda é ser apoio. Não necessariamente nessa ordem, porque vai depender do dicionário que você consultar. Obrigado, Pedro. Mas, meus irmãos, nesse tempo que nós temos vivido, hoje pela manhã alguém me liga e diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu digo, pois vamos conversar. Ele diz, vem aqui. Onde tudo que a gente faz, nós precisamos pensar que tipo de pessoa, de cristão, de ministério eu tenho sido. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo no capítulo 1, verso 11 e 12, se eu não estiver enganado, ele diz, eu sou pregador do evangelho e mestre, designado pelo próprio Deus. Uau! No verso seguinte ele diz, por causa disso tenho sofrido. Por causa disso tenho sofrido. Ele está dizendo, eu tenho sido suporte. É isso que é pregar a palavra, é isso que é ser mestre, é dar suporte, é ser suporte. Meus irmãos, e eu queria no nome de Jesus, encarecidamente, te convidar. A Lidiane ministrou sobre essa autoridade na última quarta-feira. A mudar um pouco a nossa perspectiva sobre algumas coisas. Sobre, no lugar de eu sou obrigado a dar suporte, entender que é uma graça de Deus, que existe um favor de Deus em ser suporte, em você poder facilitar a vida de alguém. Aliás, na Coríntios ele vai falar que nós somos cooperadores, em outra versão da Bíblia diz facilitadores. Eu sou crente, me respeita, aleluia. Era como se o anjo te parasse e dissesse, não, você é servo, suporte, seja humilde. Aliás, irmãos, o texto que nós lemos, como prisioneiro, Efésios capítulo 4, eu vou bagunçar um pouco aqui, eu preciso mudar um pouco algumas coisas, por favor. Rogo-lhes. Você já entendeu que quando a palavra rogo-lhes aparece, não é eu suponho, eu sugiro, eu digo. A palavra rogo, no original, irmãos, ela tem uma conotação diferente. É tipo assim, ó, meu filho, são 12h30, a gente está com fome, vai ali comprar uma banda de frango já assado. Pastor, se fosse a palavra peço, meu filho, são 8 da manhã, vai no Mateus, pode ser um frango congelado mesmo, dá tempo de descongelar. Rogo-lhes gente, eu não estou brincando, não estou brincando não, é sério. Igreja de Éfeso, olha só como é que vocês vão aparecer lá em Apocalipse, preste atenção, na vida de vocês. Rogo-lhes. Eles ficam falando pra gente sorrir, gente, quando eu vou tirar a foto. As minhas fotos da mídia é assim, ó.
que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O apóstolo vai falar sobre fazer isso com amor. Aí no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma parte desse culto vai ser orando, a outra parte vai ser essa aqui. Mas eu preciso que você preste atenção em duas coisas, por favor. O primeiro verso, o apóstolo Paulo fala para que nós sejamos suporte, suportando. E eu quero lembrar que a palavra suporte no original é dar apoio. Dar apoio, ser suporte, só para depois aparecer, tolerar, aguentar. Então, pastor, mas o contexto de Colossenses, capítulo 3, no original está falando sobre suportar os irmãos chatos. Verdade, só para ficar claro. Volte lá comigo para Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Esse é um culto de milagres, amém, meus irmãos? Lembra dos textos que a gente leu aí, Colossenses 3, verso 12. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista da mais profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, Colossenses 3:13 agora. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Fazendo uma ressalva aqui, meus irmãos. Vocês já pararam para pensar que é fácil dizer que a gente tem que suportar alguns irmãos, mas vocês já pararam, se eu perguntasse aqui, quem conhece uma pessoa chata? Talvez todos levantariam a mão. Talvez eu sou a pessoa chata, que você vai levantar a mão dizendo que conhece uma pessoa chata. Mas você já parou para pensar que nós somos a pessoa chata da vida de alguém? Você pode ser a pessoa chata da vida de alguém. Você pode ter uma lista de pessoas chatas, porém você pode ser a top tá no top 3 das pessoas chatas de outra pessoa. Meu Deus, ô irmão chato, o vizinho, não é alguém da igreja não. Olha, se acha o dono de tudo. Quando ele ora, pensa que ele é o próprio Elias. Então a palavra, quando a Bíblia fala sobre suportar, você que muitas vezes diz amém, isso é verdade, eu que sou santo tenho que suportar o povo pecador. Lembre que nós, na nossa caminhada, podemos ser uma pessoa chata para alguém. Ah, eu sou muito organizado. Você pode ser uma pessoa chata para alguém desorganizada. Ah, comigo tudo é no horário. Você pode ser uma pessoa chata para os seus amigos que gostam de quebrar os horários. Então, só uma ressalva, só abrindo uma aspas aqui. Se é para falar sobre suportar os outros, nunca se esqueça que alguém pode te suportar. Pode ter alguém que está te tolerando. Mas, meus irmãos, voltando para o contexto da palavra suportar, que também vai aparecer em Gálatas, e eu quero ser bem breve, não vou nem mencionar, eu acho que eu vou ficar com esses dois textos aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, quando ele fala para nós suportarmos, ele está falando sobre manter a unidade. Diga comigo, manter a unidade. Vou nem mais ler isso aqui. Manter a unidade. Eu falando disso, orar pela saúde da pessoa tal que está na UTI. A Bíblia do pastor é assim. Mas aqui assim tem uma foto da minha esposa, outra do menino. Pastor, eu já fiz muito isso. Eu já orei muito pelos enfermos. Eu lembro que em 2010, em 2015, eu lembro que quando eu me converti, eu e um grupo de amigos saímos para evangelizar. Eu orava. Irmãos, olha aqui um irmão que também já fez muito isso. Já deu muito suporte. Já ajudou muita gente. Mas hoje ele precisa de alguém que seja
um suporte para ele. Seu celular recebe ligações pedindo ajuda. O seu dia a dia tem pessoas procurando você, dizendo: eu preciso de uma palavra, de uma orientação. Pastor, eu não sou pastor. Não, você é cristão. Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Cristo, Paulo fez tudo o que fez, se considerando imitador de Cristo. Então esse é um tempo que os milagres só acontecerão se eu e você decidirmos ser suporte na vida dos nossos irmãos. Esse é um tempo que as curas só acontecerão se nós fizermos da nossa vida suporte. A Bíblia diz que nós somos luz, amém? Sal da terra e luz. Você já viu quando uma luz acende no meio da escuridão? Luz fala de suporte, de referência, de local de destino. Quando você se perder, não sei se alguém aqui sabe, eu sou do mato, eu vim do mato, sou hoje cidadão, como é que chama, gente? Também, mas tem um quando é na cidade, tem urbano. Urbano, o civilizado, mas eu já fui rural e amo agro. Se você se perder, procure uma luz. Quer saber onde tem gente? Procure uma luz acesa. A luz está dizendo: tem suporte aqui, tem uma casa, tem gente morando, tem água para beber, tem um lugar para armar uma rede. Vem, eu sou referência. A luz, ela dá suporte, ela dissipa as trevas. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 4, ele diz assim: eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, vocês foram chamados para ser suporte, cooperadores na vida dos irmãos de vocês, então vivam de forma digna. Irmãos, quem olha para esse banco, diz o quê? Não senta. Vocês começaram a gritar: pastor, não senta, está quebrado, está quebrado. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando eu olhei para esse banco aqui na igreja essa semana, o Espírito Santo ministrava ao meu espírito. É assim que muitas pessoas têm visto os cristãos, um suporte quebrado, que não pode mais dar apoio, que tem irmãos que não abraçam, que tem um coração que não ama, que não serve, que não cuida. Irmãos, um suporte, esses PA, o nome disso é PA sobre a minha cabeça, está em um suporte. Essas caixas de som estão em uma maraca, catraca, um negócio que suporta elas. O forro que a gente vê tem um suporte que segura ele. O piso, o lugar que eu piso é uma estrutura, é um suporte. O chão é um suporte. Sabe uma coisa que eu tenho visto? Você viu o irmão Carlos falando domingo aqui? Carlos e Patrícia, pai da Sofia, diagnosticada com câncer, que está em tratamento. A gente espera uma pessoa subir aqui e dizer o quê? Meus irmãos, eu estou sem fé, eu não sei o que fazer. O homem pega o microfone e diz: meus irmãos, continuem firmes, tenham fé. Eu podia dizer: gente, não tem pregação mais não, acabou, tá bom? Carlos pregou, vivam isso. Não sei se vocês viram. Tenham fé. Deus tem nos ensinado a ser forte, meus irmãos. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. O Senhor vai me curar, vai curar a Valentina. Como eu disse, eu podia cancelar a pregação aqui. Às vezes eu chego no hospital e eu digo: olha, eu vim trazer uma palavra de ânimo. A pessoa diz: pastor, eu estou animado demais, graças a Deus. Aí o crente está lá, o que era para ser suporte, todo escambichado, procurando alguém
para se segurar, procurando um apoio, uma cadeira de encosto. Tem igreja que as cadeiras não têm esse suporte do lado, elas são as cadeirinhas assim, sem suporte, né? E o irmão sofre, porque a gente já chega querendo onde se escorar. Irmãos, tudo bem, você está cansado, mas espiritualmente existe um decreto da parte de Deus. E esse primeiro, leia comigo o verso 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar Quando eu deixo de ser suporte, irmãos, eu não apenas deixei de suportar um irmão chato, eu quebrei um elo chamado unidade. Quando eu não sou capaz de prestar apoio, de dar suporte, de ser alguma forma socorro para alguém, eu estou fragilizando a unidade do corpo de Cristo. Porque se um irmão está debilitado, se eu não posso suportar ou me tornar suporte para essa pessoa, eu estou fragilizando a unidade, eu estou quebrando isso. E quando eu dou suporte, eu estou fortalecendo esses vínculos. Verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pastor, onde é que eu sei? Está nos próximos versículos. Ele vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual vocês foram chamadas. É uma só. Eu ainda não acho suficiente. Só ler o próximo versículo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e de todos. Amém, aleluia, glória a Deus. Você é um suporte ambulante. Quem já teve ou sabe o que é que esqueci o nome agora. Oh Jesus, depois da Covid, nunca mais foi a mesma. Restaura, Senhor, essa mente. Deus não queria falar. Você já sustentou alguém por um tempo? Você sabe o que o intercessor faz? Ele é um suporte. O intercessor é um suporte. Ele está ali te dando força quando você está parado, quando você não pode reagir, orar, então você recebe uma mensagem, estou orando por você, você renova a sua expectativa, a sua alegria, a sua força. Eu estava orando por uma pessoa, pelo irmão João, essa semana no hospital. A filha dele fala comigo da Inglaterra, e ela diz: pastor, obrigado pelo suporte, com o esposo dela. Irmãos, eu consegui no Maranhão, Imperatriz, ser suporte para alguém na Inglaterra. Como? Com dinheiro? Não. Dando uma casa nova? Não. Orando. Eu orando, alguém me disse do outro lado do mundo: obrigado pelo suporte. Meus irmãos, por favor, vamos mudar o nosso vocabulário, parar de usar a palavra suportar apenas quando o irmão te fizer mal. Não, vamos nos oferecer. Está precisando de alguma coisa? Quando alguém colocar uma escala: eu estou precisando de gente para isso, eis-me aqui, eu estou disponível. Nós precisamos ser suporte, mas essa palavra, ela perdeu sua ênfase, ela perdeu seu poder. Se o patrão colocar: eu preciso de alguém para chegar cedo para abrir a loja, e você dizer as pessoas dizem o quê? Puxa saco, ainda vou? Mas a palavra do Senhor nos encoraja a sermos suporte. Eu comecei a contar quantas vezes essa palavra aparecia na Bíblia. Eu parei de contar porque eu tinha muita coisa para fazer ainda e não ia dar tempo. Mas é muitas vezes, irmãos. Seja no Shenoxoil, não vou nem tentar ler. Ou seja, no segundo sentido dela, que ela aparece no segundo sentido, que é no literal mesmo, de suportar a pessoa chata. Mas em todas,
meus irmãos, o apóstolo Paulo, Jesus em Lucas, quando ele vai trazer um ensinamento sobre isso, traz o sentido de que eu tenho a Cristo, estou bem, estou firme, e aquele que não estiver bom das pernas, ele vai poder chegar a mim, e na certeza de que eu sou luz, de que eu sou sal, e de que eu vou dar suporte quando precisar. É uma honra ser considerado um suporte para alguém. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, ele diz, verso 7, nós não recebemos espírito de covardia, mas de autoridade, poder. Meu irmão, você está precisando da minha ajuda. Logo eu. O irmão 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, eu não. Meus irmãos, uma coisa é ser pregador, uma coisa é ser cantor. Sim, se a pastora Tainá disser que está presente gente na escala do louvor, eu não vou me atrever, porque barrede. É claro. Se alguém estiver precisando que alguém ajude a fazer crochê, eu não vou. Não sei nem, eu fico agoniado vendo aquela agulha saindo do tapete. Não sei. Mas não é sobre isso. É sobre dizer, pastor, está na independência, se não tiver ninguém no louvor, nós vamos cantar hino da harpa, nós vamos orar. É dizer, se não tiver ninguém para costurar esse crochê aí, a gente traz um saco de fibra lá no mercadinho, uma roupa de pano de prato lá, de saco de pano, pano de chão, pano de saco, mas nós vamos desenrolar. É sobre você estar ali. Nós temos uma linguagem, a irmã Adriana não pôde vir hoje, justificou na capelania, que diz PPS, pronto para servir. E tem uma frase muito conhecida dos coaches aí, dizendo, se eu não presto para servir, eu não sirvo para viver, alguma coisa assim, né? Mas meus irmãos, você é suporte. Se alguém te disse, você pode me ajudar, a pessoa olhou para você e viu em você a capacidade de ajudá-la. Pastor, isso é sério? Isso é muito sério. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, eu finalizo com esse texto bíblico. Mateus, por favor. Primeiro eu acho o livro, até porque eu não lembro qual é o versículo, vou já achar bem. Eu sei qual é o capítulo. O verso de número, capítulo número 25, mas o versículo é o versículo de número 31, Mateus capítulo 25 e versículo de número 31. Quantos encontraram? Eu quero eu quero pedir a ajuda de vocês para mudar umas palavras aqui, não na escrita, senão eu seria anátema, mas só mudar para a gente contextualizar, entender algo aqui na Bíblia. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então vai fazer sentido a fala do apóstolo Paulo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele separará, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me...
Você consegue enxergar a palavra suporte aí, irmãos? E se eu te falar que ela está aí? E vocês me vestiram, e vocês cuidaram, e vocês, olha, e vocês me vestiram, e vocês cuidaram de mim, e vocês me visitaram. Está vendo isso? Você sabe o que é isso? Ser apoio. Ser apoio. Oferecer ajuda. Então, no final, nós seremos reconhecidos pelo suporte que durante a nossa vida nessa terra nós prestamos. Cada um de nós vai, eu sei que vai ter uns que vai se destacar mais. Vocês vêem no culto, Mateus aqui, de lá para cá, né? Foi ele que trouxe essa água, foi? Obrigado. Tem uns irmãos aí, topado. Marcos Boy, nem conto no dedo da mão, do pé e do povo da igreja quantas vezes eu pedi para fazer um corre. Amém, pastor, vou lá. Sabe Deus, talvez a Fernanda tinha até pedido para fazer alguma coisa e ele disse que podia. Eu sei que tem uns que aparecem mais nas fotos porque está ali toda hora. Mas meus irmãos, independente, nós precisamos entender que isso não é um chamado apenas para alguns, é para todos nós. No final de tudo, apesar de você não ler a palavra suportando, mas ela está aqui, ó, sendo suporte para o que estava nu, sendo suporte para o que estava enfermo, sendo suporte para o estrangeiro. Eu já estive em outra nação. Eu já estive em um país de língua inglesa, África do Sul. Fiquei 4 dias lá. Eu sei o que é não ter um pé de cristão parente teu, um comércio que venda fiado, ninguém que fale a tua língua. Meus irmãos, aí eu cheguei na casa onde ficam os missionários brasileiros hospedados. Oh, Jesus. De longe eu vi aquela bandeirinha do Brasil em cima do telhado. Lá tem várias, o Monte Zion, Monte Sião, tem várias bases missionárias, então tinha a dos brasileiros. E quando eu escutei, tu é da onde? Eu digo, oh, Jesus, obrigado por isso. Obrigado por esse suporte, Jesus. É tão bom, irmãos. É tão bom quando alguém diz assim, tá bom, eu vou te ajudar. E no final de tudo, vocês que moraram no Bacuri, no Newville, em Nova York, vocês que tinham carro 1.0, não! Vocês que a roupa era de marca e a outra marca era da Di, não! Estive nu, me vestiram, com fome me deram comida. Qual o critério que Deus vai usar para separar a ovelha dos bodes? Aqueles que de alguma forma, durante a sua vida, foram suporte. Meu dia é estranho quando não tem nada. Um pedido de oração, um pedido de discipulado, de pré-nupcial, de alguma coisa. Eu penso que eu estou com algum problema na internet. Aí eu desligo, reinicio, ligo o modo avião, vou para outro Wi-Fi, porque eu digo, não está normal. Pastor, o senhor atrai confusão? Não. Eu decidi entrar para resolver essas coisas. Então, quando tem isso, está normal o meu dia. Não faz sentido o meu ministério quando não tem BO, quando não tem nada para resolver. O dia passa por isso, comer fora de hora, sair cedo de casa, não fui em casa, confessar para você, não me cheira, que eu não fui em casa nem tomar banho, nem comer nada. É assim. Mas se o mestre olhar para mim e disser, bendito, tenha a herança,
por ter sido suporte, meu filho, nessa terra. Uou! Valeu, Jesus. O milagre vai ser manifestado quando você decidir ser suporte na vida de alguém. A cura vai ser manifestada quando você sair do seu lugar e decidir ser suporte na vida de alguém. Pastor, não sei, saia de casa, anda na calçada dos vizinhos, alguém vai te pedir ajuda para alguma coisa. Leia a Bíblia vai te mandar fazer as coisas. Vamos praticar isso? Nós vamos fazer 2 grupos aqui, o lado A e o lado B. Se coloque de pé, por favor, vamos bagunçar um pouco as coisas aqui. Vamos fazer 2 grupos, eu acho que aqui, talvez aqui embaixo lá fica melhor. Só fecha um círculo aqui de 2 grupos. Irmãos, vamos fazer o A, B, o C e o D então. Tá bom? Porque eu acho que vai dar muito grande o círculo. Será que vai? Aqui, o irmão Júnior aqui tem o grupo C. O D. O C está aqui com o irmão Marcos. O B está aqui com o Mateus. Vem mais 2 para cá assim, para o A não ficar tão desfalcado. A irmã Edileuza, irmã Solange, amém, aqui. Fechem aí. Eu queria que, por favor, lá atrás, o pessoal do fundão, que fica conversando, intercedendo, se infiltra nos grupos aí. Irmãos amar, os intercessores se infiltrem nos grupos. Eu queria que você pegasse na mão do irmão e perguntasse alguma coisa para ele, assim: você congrega aqui, meu irmão? Qual o seu nome? Aí você está pegando na mão dele, dá uma chacoalhada, pergunta assim: eu posso ser suporte para você nesse momento? Diga, eu queria ser um suporte para você agora aí. Eu posso oferecer uma oração. Pergunta para ele, eu posso orar por você, ou algo mais, sabe? Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, entenda isso. A gente poderia sair sem você ver o teu irmão, sem você olhar para ele, mas nós podemos nesse momento compreender o propósito bíblico. Agora, deixa eu ler, por favor, entenda isso, irmãos, entenda isso. Deus, Ele tem feito umas coisas muito doidas, meu Jesus amado. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Pastora Francilene, solta as mãos de alguém bem e dá 2 passos para trás aqui, por favor. Solta as mãos, a pastora Francilene. Dá 2 passos para fora do círculo. O irmão Marcelo, solta a mão de alguém e dê 2 passos para fora. A irmã Débora aqui, solte as mãos e dê 2 passos. A irmã Solange aqui. Quando alguém fica de fora, nós perdemos um pouco a percepção do propósito, do que é ser suporte. Talvez o irmão Cleides foi frágil, a irmã Edileuza foram frágeis, e a irmã Solange saiu do grupo de alguma forma. Talvez a irmã Elzamar e a irmã Leia fraquejaram, e a pastora Francilene saiu, e o irmão Marcelo saiu, e a Débora saiu. E se a gente não acordar essas pessoas, elas morrem. Então ser suporte, irmão Cleiton, é oferecer a mão de novo, é dizer, irmã de Leus, ofereça a mão de novo. Irmã Leia, pastora Francilene, vamos lá, aí o irmão Josélio, e dizer assim: vamos manter a unidade aqui. Eu quero ser suporte na tua vida, meu irmão. E agora sim, você pode dizer também: me suporte nas chatices, que eu sei que às vezes eu não sou lá essas coisas. Eu sei que tem dia que eu venho sem almoçar para o culto, sem jantar, então eu estou meio amargo, assim, azedo. Então me suporte também, meus irmãos, nas minhas falhas. Agora eu queria que você dissesse assim: tem pelo menos uma área para me orar por você nesse momento? Perguntei para o seu irmão e nós vamos começar a orar, meus irmãos. Se for enfermidade, diga aí, nós vamos começar a orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mídia parou o serviço, faz um grupo aí. Melissa, Kevin, Tiago,
Bora, faz isso aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero que você seja grato a Deus por poder ser um suporte na vida do teu irmão. Comece a abençoar a vida dele. Amém. Comece a orar, comece a cobrir a vida do teu irmão em oração. Vamos lá, vamos. Pai, no nome de Jesus, nós nos despimos de toda palavra de que não somos capazes, de que o Senhor nos ama, e nós queremos usar a autoridade que o Senhor nos entregou, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos cobrir a vida dos nossos irmãos aqui nesse culto, Senhor. Nos ajuda a ser suporte, meu Deus. Nós queremos abençoar, nós queremos fortalecer, meu Deus, a fé deles neste momento, Senhor. Se essa fé foi fragilizada, meu Deus, se ele não está bem, se ele está cansado, se ele está debilitado, Senhor, eu quero te pedir, fortalece, dá ânimo, Jesus, dá ânimo, Jesus, dá ânimo, Jesus, para o meu irmão agora, Senhor. Oh, Jesus, sustenta os pés dele, sustenta suas mãos, sustenta os seus braços. Jesus, nos ajuda, meu Deus, a servir o próximo, a cuidar, a amar, Senhor, suportando em amor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, Senhor. Quando o meu irmão estiver cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, que eu possa estar firme, Jesus. Que eu possa estar firme, Jesus. Você é suporte no teu casamento, para sua esposa, para o seu marido, para os teus filhos, para os teus pais. Você é suporte, você precisa transparecer que tem algo da parte de Deus para entregar, que tem uma chama no teu espírito, que tem amor para ser liberado no teu coração. Senhor, nós não somos uma ilha. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, Senhor. A nossa vida passa por pessoas, Jesus. Divida as cargas, Senhor, uns com os outros. Nos ajuda a proporcionar alívio, refrigério na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro cura se alguém estava enfermo. Eu declaro renovo se alguém estava, meu Deus, com as suas forças fracas. Eu declaro alegria se alguém estava triste. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus esperança aos desesperançados. Vida àqueles que estavam mortos, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão, só você que se sentiu melhor depois disso, e dissesse para ele: meu irmão, obrigado pelo suporte. Você que se sentiu melhor depois dessa oração, diga para ele: eita, mas foi bom, obrigado por essa oração, estou bem melhor agora. Você que se sentiu melhor depois disso, dá um sinal assim, chacoalha assim para me ver. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. As curas vão acontecer mais assim do que nos púlpitos. As libertações vão acontecer mais assim do que nos púlpitos. Cadê a caixa dos pedidos de oração? Deixa eu orar por elas e para a gente encerrar este culto. Por favor, traz aí para mim. E você que orou pelo irmão,
Se ainda lembrar quem era que estava na tua direita ou na tua esquerda, você quiser assumir o compromisso de orar até o final de semana por ele, pode ficar à vontade, viu? Diz assim, irmão, já que eu já orei por você hoje, quem é marido e esposa não vale a vida toda, viu? Eita Jesus, quantos pedidos de suporte, de ajuda aqui. Como ouvirão, se não há suportes que preguem? Como crerão, se nada ouviram? Pai, no nome de Jesus, quero apresentar cada pedido depositado com fé no Senhor. Hoje mesmo eu estava lendo alguns pedidos de oração que eu coloquei diante da Tua presença, meu Deus. A Tua palavra em Tiago, capítulo 1, falando sobre sabedoria, nos orienta a pedir com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar. Em Mateus 7, a Tua palavra nos ensina que existe uma devolutiva para todo aquele que pedir com o coração no Senhor, para todo aquele que buscar, para todo aquele que clamar, Senhor. Meu Deus, ouve a voz daqueles que estão cansados, pensando em desistir, Senhor. Meu Deus, se é finanças, que o Senhor venha com um milagre. Se é na área da saúde física, que o Senhor venha com um milagre. Se é na saúde emocional, venha com um milagre, Jesus. Se é alguém que está preso, se é alguém no vício, se é uma mãe orando por um filho orando por uma mãe, uma esposa orando por um marido por uma esposa. Meu Deus, uma causa na justiça atrasada, travada, enrolada. Senhor, tenha misericórdia. Nós temos um só Senhor, um só Deus. Por isso nós canalizamos as nossas orações, nós afunilamos ela para que somente a Ti seja destinadas as nossas petições, Senhor. E sabemos, meu Deus, que existe uma devolutiva da parte do Senhor a todos aqueles que crerem no Teu nome e confiarem no Senhor. Nos ajuda apenas a discernir o tempo do cumprimento dessas promessas, Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda causa colocada diante do Senhor tem jeito, tem solução, em nome de Jesus. Oh Jesus. Você crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus.